Olá, gente! Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de 2025. Você sabe que dia é hoje? Você já percebeu que dia é hoje na história do Brasil e na formação do nosso país? Hoje é 9 de janeiro. Em 9 de janeiro de 1822 foi o chamado Dia do Fico, onde tudo começou no nosso país. Eu escolhi hoje, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, para falar um pouco do pensamento político de José Bonifácio e reflexões para esse ano de 2025. Nós estudamos pouco esse sábio, nosso primeiro ambientalista, intelectual multifacetado. Bonifácio foi um dos artífices do Dia do Fico, junto com Dom Pedro. Passou 36 anos na Europa, respirou princípios altruístas do iluminismo. Esteve perto da mãe de todas as revoltas do mundo, foi a Revolução Francesa, um espectador vivo do que aconteceu com Luís XVI e Maria Antonieta. Percorreu vários países do mundo, estudando mineralogia, geologia, filosofia. Era um homem completo, vamos dizer assim. Nós somos, é um homem que demora 500 anos para nascer no mundo. Nós fomos privilegiados de ter José Bonifácio e seu pensamento na construção desse país. País esse que, quando nasceu, tinha o segundo maior território do mundo. Porque Portugal era Brasil e Brasil era Portugal. Esse era o pensamento de Bonifácio, de grandeza, né? Que quem nasce para ser grande, meus amigos, nunca vai ser pequeno. Não adianta. Podem aí forças não nobres tentarem destruir, mas quem nasce grande vai ser grande e continuará sendo grande. Mas é importante sempre relembrar o seu pensamento, os seus ensinamentos, a sua tenacidade dos objetivos nesse momento difícil que estamos passando. Porque nós estudamos pouco José Bonifácio. A própria historiografia do Brasil estuda pouco José Bonifácio. Então é importante relembrar que José Bonifácio ele era avesso ao jacobinismo anárquico. Ele teve lá na Revolução Francesa e foi contra isso. Ele era defensor da família. Ele entendia que a família é a primeira célula, né, de formação da sociedade. Então ele entendia que a monarquia preenchia bem essa liga e por isso que ele defendeu aqui no Brasil a ideia de coesão nacional, de unidade territorial, através desses princípios linkados na família. Seu pensamento econômico também é muito interessante. Há um livro muito interessante que fala de José Bonifácio, o economista. O pensamento econômico dele, muito focado no liberalismo, dentro da visão, na época, né, da fisiocracia francesa e do liberalismo escocês, tá certo? Então, essa visão de José Bonifácio, o homem que trouxe muita contribuição para o nosso país, de balizas, não só territoriais, mas de construção de harmonia. Poucos sabem, mas José Bonifácio defendia, lá próximo da Constituinte, em 1824, alguns anos antes, defendia a harmonia e a independência dos poderes. Ele era muito preocupado com essa questão que assola o Brasil no momento, tá certo? Então ele defendia, ele entendia que os poderes, eles deviam ter que eles falavam, um corpo de censores. Essa ideia não vingou, mas a ideia era interessante, para que entre os poderes não houvesse desarmonia, né? Então,
esse corpo de sensores, quando vislumbrasse algum problema de harmonia, atuaria mantendo esse equilíbrio junto ao nosso país. Essa ideia não vingou, mas esse pensamento de harmonia das instituições, evitando a fratura da unidade, da coesão nacional, é muito importante essa meditação. Tá certo? Então, meus amigos, José Bonifácio foi grande, muito grande para o nosso país. Seu pensamento, seu ensinamento deve ser revivido. A nossa homenagem hoje, nesse primeiro vídeo, ao homem que inventou o Brasil, ao gênio que idealizou o nosso país, para evitar, como ele dizia lá, que os corcundas, as leismas, venham trazer divisão, venham trazer desarmonia das nossas instituições, de que o nosso pensamento liberal, que tem 200 anos de construção, continue ajudando as riquezas, porque as riquezas estão aí. Ventos da divisão territorial no mundo estão aí, meus amigos. É só ligar a televisão. Nós somos um país continente. Não sabemos até quando vamos conseguir manter essas riquezas. Por quê? A ganância alienígena é grande. Quem já esteve na Amazônia sabe disso, aquela riqueza. Não só da beleza, da união do Rio Negro e do Solimões, mas também de seus minerais. Eu já fiz trabalho de campo lá. Falo não por escutar, eu já tive lá na Amazônia fazendo trabalho jurídico de campo. Conheço a nossa riqueza. E a área era desguarnecida, a época. Como também na época de Bonifácio. A preocupação de Bonifácio com a união nacional era grande, tanto que ele foi buscar um gatuno do mar, chamado Lord Cochrane, para o quê? Fazer a liga entre o norte desguarnecido e o sul do Brasil, criando uma marinha, a construção de navios de guerra na época. Tinha esse pensamento, né? Nosso patriarca tinha essa visão, e assim foi feito. Então, cabe a nós hoje revisitar o pensamento desse grande brasileiro, desse intelectual maior do nosso país, da sua época, talvez um dos maiores mentes pensantes da sua época, para que a unidade nacional, a harmonia entre os poderes, limites territoriais permaneçam como foi idealizado pelo nosso patriarca, para que o Brasil continue grande. E quem nasceu grande, sempre será grande. Aquele abraço, gente. Feliz 2025 para todos.